Eu quero trazer uma palavra para você sobre um tempo de vida especial que Deus pode proporcionar a você. Um tempo de vida especial que Deus pode proporcionar a você. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 5, versículo 4. 1 Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 4. Olha que coisa extraordinária na vida de Salomão. Porém agora, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Ah, meu Deus, quem não quer isso para a vida? Porém, agora, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Vamos aqui apenas a gente, na introdução, se situar aqui. Ele primeiro está dizendo que ele tem descanso de todos os lados. Não tem problema de família, não tem problema pessoal, não tem problema financeiro, não tem problema administrativo. Está tudo numa boa. É o que ele está dizendo, de todos os lados, todos os níveis da vida, biológica, sociológica, psicológica e espiritual. Depois vai dizer uma outra coisa aqui, Está dizendo que ele tem descanso de todos os lados, ninguém perturba, não tem perturbação nenhuma. Que maravilha, Adversários não há, não tem nem inimigos internos nem externos. Porque de vez em quando você pode não ter inimigo externo, mas tem interno. Lá no meio da tua família mesmo o pau está comendo. Não é verdade? Coisa interna. Ele aqui está dizendo que não tem adversário. Não tem ninguém contra ele, seja externamente ou internamente. E aí ele vai dizer uma outra coisa aqui. Nenhum mau encontro. Tudo é paz, tudo é alegria, tudo é felicidade, não tem perturbação do capeta. Não tem diabo para tentar. A pergunta que a gente faz é, como é que isso é possível? Como isso pode acontecer na vida de um camarada? Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversários não há, nem algum mau encontro. Bem, para você chegar no capítulo 5, e para você ver Salomão fazer essa declaração, então vamos buscar. Como é que esse camarada aqui chega nesse nível? Nós temos que começar no capítulo 1. Porque tem gente que pensa que essas coisas acontecem de paraquedas. Deus olha para o cara e diz assim, gostei da tua cara, ok? Vou quebrar teu galho e... parece que é um ato da soberania de Deus, que a pessoa não tem nenhuma atitude, não tem que fazer nada, e Deus resolveu ir com a cara do sujeito, aí faz tudo isso. A casa vai cair. Vamos ver. Para Salomão dizer isso aqui no capítulo 5, nós vamos começar lá no capítulo 1, para você poder entender por que Salomão chegou até aqui. Número 1. Aqui está o primeiro motivo por que Salomão pode dizer essas palavras aqui no capítulo 5. Salomão não toma o lugar de ninguém e nem tampouco ocupa lugar antes da hora. Ele não tomou o lugar de ninguém, nem ocupou lugar antes da hora. Vamos ver? Aqui, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque eu quero que você confira. Capítulo 1, versículo 47 e 48. Seu pai Davi, já idoso, tem gente querendo lugar que não é. Aí versículo 47 do capítulo de número 1 e o versículo 48.
E também os servos do rei Davi vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado que se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. Capítulo 2, versículo 12. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Amigo, quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, e na hora que Deus quer, a coisa fica boa. Quando você quer um lugar que Deus não quer, ou quando você antecipa o lugar até que Deus quer, mas você quer esse lugar antes da hora, você quebra a cara. Está aqui Salomão. Diferente do seu irmão Adonias, que queria o trono, só que o trono não era dele. Podia ser príncipe a vida toda, quis ser rei e acabou morrendo. É isso que acontece com gente que quer lugar que não é dele, ou com gente que quer o lugar que não está na hora. Salomão não se precipitou, seu pai era idoso. Mas na hora certa, no tempo certo, ele ocupou aquela posição que Deus queria. Sabe, isso acontece na vida material. Isso acontece na nossa vida. Isso acontece na igreja. O camarada quer dirigir uma igreja, mas não está na hora de dirigir. O cara quer ser pastor-presidente, Deus não chamou ele para ser pastor-presidente. Eu tenho visto isso aqui, com péssimos e raros exemplos, de gente querer coisa que Deus não chamou ele para ser, nem para fazer. E gente querendo coisa antes da hora. Quando você quer coisa antes da hora, você vai ter dor de cabeça, você não vai ter paz. E quando você quer coisa que não é para você, vai ter menos ainda. Número 2. Eu estou te mostrando até chegar nesse capítulo 5, porque Salomão estava vivendo esse tempo. Escuta essa. Número 2. Ele ouve conselhos do seu mentor e coloca em prática. No capítulo 2, que eu não vou ler, do versículo 1 ao 9... Davi dá 7 conselhos para Salomão. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Mas eu não vou pregar porque eu estou pregando uma outra. Os 7 conselhos que Davi dá a Salomão antes de morrer. Davi era seu pai e seu mentor, era o rei. Ele dá 7 conselhos para Salomão e ele pratica os 7. Manda ele ser homem, manda ele praticar justiça, manda ele praticar benignidade. Manda ele considerar pessoas, manda punir gente, manda temer a Deus. Ele pratica. Tem gente que vem pedir conselho a um pastor, chora. Ei, pastor, o senhor é homem de Deus, me dá um conselho, meu filho. Vou te dar um conselho, quem decide é você, porque pastor não decide vida de ninguém, viu, colegas? Pastor não manda ninguém fazer isso ou aquilo. Você dá um conselho e a pessoa é que tem que decidir. Mas aí vem o cara, o senhor é homem de Deus. Eu já vi esse filme várias vezes. O senhor é homem de Deus, o senhor é meu pai, meu avô, meu tio, 4ª pessoa da Trindade. Aí o cara vem, né? Por favor, meu filho, olha, eu vou te dar um conselho. Eu acho bom você esperar. Eu acho bom você não ir por esse caminho. Eu acho bom você fazer assim. O cara dá as costas e faz tudo do jeito que ele quer. Me fez perder tempo, me gastou meu tempo, gastou minhas emoções, e depois ele faz exatamente ao contrário. Sabe o que é que ele queria? Ele queria vir a mim para eu confirmar a bobagem que ele quer. Ele não vem para mim para receber um conselho. Ele vem para mim para ver se eu concordo com a asneira que ele vai fazer. Então, meu filho, você quer ter sucesso na vida? Quem é teu mentor? Mentor de vida. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o pastor. Quem é? Quem é que te orienta? O que adianta dar uma orientação
Eu aqui nesse púlpito aqui oriento muita coisa para a vida de muita gente, e quando sai daquela porta para fora, faz exatamente o contrário do que ouviu aqui, a orientação que eu dou. Chega até a chorar em culto aqui. Ai, pastor, é verdade, eu estava precisando dessa palavra, só que eu sou sem vergonha e não vou cumprir nada. Mas eu estava pensando, essa palavra é de Deus, o Senhor é boca de Deus. Mas é tão hipócrita que não precisa nem chegar em casa. Quando sai daquela porta, ele já começa a fazer tudo o contrário. Já quer dar tapa na mulher dentro do carro. Tá certo? Daquele jeitinho que o cara era. Eu estou precisando dessa palavra. A mesma coisa é a irmã. Está pensando que ele vai... Eu vou deixar você escapar, filha. Eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Eu sou muito intempestiva. É só chegar no carro, já começa a agressão verbal, já começa a rodar a baiana. Sabe? Então, meu filho, aqui, Salomão, eu não estou falando que você tem que ouvir conselho de qualquer um. Mas quem você reputa como alguém que pode te dar uma palavra? Quem você reputa como alguém que tem autoridade para dar alguma palavra? Eu não estou falando de qualquer um que vai falar para você e você vai acatar. Eu estou falando que Salomão ouviu o seu mentor e colocou em prática. Isso aqui vai contribuir para você ver o que acontece no capítulo 5, versículo 4. É isso que eu estou falando para você. Agora, tem uma coisa aqui que é muito interessante. Olha que coisa interessante de Salomão. Ele remove pessoas importantes de lugares, sabe? Chaves que demonstram infidelidade. Ele remove pessoas importantes de lugares chaves que deram demonstração de infidelidade. Vamos analisar o que eu vou te falar aqui, que você vai ver duas coisas que eu vou te mostrar. Duas coisinhas que eu quero mostrar para você ter ideia. Capítulo 2, a partir do versículo 26. Acompanhe a leitura, por favor. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei, para Anatote vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Presta atenção. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Agora o 28. E veio a fama até Joabe, o comandante do exército, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. Versículo 35. E o rei pôs a Benaias, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Salomão faz duas substituições de pessoas de alto nível de credibilidade de posição. O sacerdote e o general comandante. Então, aprenda aqui uma primeira observação. Os atos de fidelidade não justificam o ato de infidelidade. Eu estou usando o plural para a primeira. Os atos de fidelidade não justificam o ato de infidelidade. Pega o sacerdote. Olha o que ele está falando. Olha o que ele está falando de Abiatar. Olha, você tem sido fiel, participou, levou a arca, participou com meu pai
porque você foi aflito em tudo quanto meu pai foi aflito, só que você seguiu um rebelde. Você seguiu um cara chamado Adonias que queria o trono na força. E você não foi fiel a meu pai nesse ato. Esse ato de infidelidade tirou o cara da posição. Todos os atos de fidelidade desse sacerdote não justificaram a infidelidade. Vamos para Joabe? Joabe era um general, guerreiro. Quantas batalhas esse cara venceu para Davi? Quantas guerras esse cara estava na frente? Porque Davi foi um rei guerreiro e conquistador. Só que Joabe seguiu a Adonias. Mesmo não tendo seguido a Absalão, filho de Davi, que cometeu uma rebelião, Joabe ficou com Davi. Atos de fidelidade não justificam ato de infidelidade. Aqui está o nosso erro. Seja na igreja, ou seja no seu negócio. Ou seja na empresa, no nível que você gerencia. Está aqui um cara muito bacana, muito leal, muito fiel, trabalhador, espetacular. É fiel a você 10 anos. Aí ele comete uma infidelidade, uma rasteira em alguma coisa séria. E aí você, com peninha, porque ele foi fiel a você 10 anos, então eu vou quebrar o galho desse infiel, porque afinal de contas ele foi fiel 10 anos e me foi infiel um dia. Então eu vou deixar ele aqui. Preste atenção que diz a Bíblia. Versículo 46 do capítulo 2. Depois que Salomão tira Abiatar e tira Joabe, olha o que diz o texto. E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Ele só tem confirmação do reino quando ele tira os infiéis. Eu não sou melhor do que Deus. Eu tolero qualquer coisa. Já falei aqui na igreja. Eu tolero erros, defeitos. Eu tolero. Até pecado que o cara comete. Agora, eu não admito infidelidade. Vai procurar sua turma. Teve um que chegou aqui para mim. Pastor Dilta testemunha e mais alguns. Pastor, eu tenho sido fiel ao Senhor 10 anos. Desde que eu estou aqui, eu disse para ele, Lúcifer foi fiel a Deus por eternidades. Até o dia que ele cometeu a iniquidade da infidelidade. Lúcifer foi fiel a Deus por eternidades, minha gente. Até o dia que ele cometeu uma rebelião. Eu falei para ele, você vai ser excluído daqui. Ok? E segue seu caminho e sai da sala, que eu não quero mais falar com você. E acabou a história. O que eu fiz por esse cara, deixa para lá. O que a gente faz, Deus é que recompensa. E o cara vem na maior cara de pau, pensando que eu sou trouxa. Querer abrir igreja no meio onde eu já tenho igreja para perturbar as ovelhas de Jesus. E porque foi fiel 10 anos, tu seja fiel 30 anos comigo. Faça a obra que tiver que fazer aqui. Seja infiel para ver o que vai acontecer com você. E esse é o problema de muita gente, tolerar infiel. O cara está te minando, puxando teu tapete, e tu está lá fazendo graça, porque em algum tempo da vida ele foi legalzinho com você. Então você faz graça com esse, que é esse mesmo que vai te derrubar. Está aqui, ó. O reino dele só foi fortificado quando ele tirou esses caras. E se ele brincasse com isso, Joabe e o sacerdote podiam derrubar ele. Primeiro que Joabe tinha muito mais prestígio do que Salomão. Segundo que o sacerdote tinha mais prestígio do que ele, porque ele estava chegando agora. Davi tinha mais prestígio do que esses caras. Mas Salomão não, estava começando o reino. Ele que brincasse com a infidelidade para ver o que acontecia. Uma palavra do sacerdote jogava ele no lixo. Uma palavra de um general famoso
com alta reputação, a primeira encrenca, a primeira peitada que Salomão desse em Joabe, podia cortar a cabeça dele. Isso é, Joabe é a de Salomão. Está aqui, meu irmão. Está aqui, meu irmão. Eu estou te mostrando a receita. Porque para chegar no capítulo 5, você tem que acompanhar o que está acontecendo na vida dele. Você tolera infiel? Não vem reclamar comigo depois, não. Uma pessoa trabalhou na minha casa por mais de 30 anos. Não dormia em quarto de empregada. Dormia num dos quartos da casa. Tinha acesso a tudo na minha casa. Mais de 30 anos, ajudou a criar nossos filhos. Até que começou a ser infiel. Até que começou a ser infiel. Não vou entrar em detalhes. Mas nós, eu e Elisete, começamos a tolerar a infidelidade. E aí começamos a não ter par dentro da nossa casa pela infidelidade de uma pessoa que trabalhava mais de 30 anos. Acabou aqui, manda embora. Minha neta chorou, meu neto chorou, minha filha chorou, mas vai embora. Tinha tudo. Eu não tratava como empregado. Tratava como uma da casa, uma da família. Então deixa aí para ver o que vai acontecer. Para agora. Tem que parar agora. Porque isso aqui não vai dar mais certo, não. Ajudamos a comprar casa própria. Dei dinheiro de entrada da casa. Não tem nenhum problema. Esse é meu papel. Abençoar pessoas é o nosso papel. Certo? E eu vou dizer uma coisa. Eu entendo porque Paulo diz em Gálatas 6,9, não nos cansemos de fazer o bem. Lê ao contrário. É porque cansa. Por isso que ele está falando para não cansar. Porque você faz bem, o cara dá bola nas costas. Você faz bem, te dá rasteira. Você faz bem, telequete. Você faz bem, tesoura voadora. Você faz bem, o cara puxa teu tapete. Você vai enchendo e falar, o quê? Vou fazer mais bem porcaria nenhuma. Então o apóstolo Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher. E é o próprio apóstolo que fala em Efésios 6,8. Né? O Senhor recompensará a cada um todo o bem que fizer. Não é a pessoa que você fez o bem. Porque nós, incluindo eu, temos a mania, porque você fez o bem, então aquela pessoa, de alguma maneira, tem que retribuir a você o bem. Só que a vida não é assim. E eu não vou parar de fazer o bem por causa desses traíras que já passaram pela minha vida. Você vê? O cara aqui ia morrer, rapaz. O homem ia morrer. A igreja gastou 55 mil para operar o cara, porque ele ia morrer. Vai lá, opera, paga. E o cara te dá bola nas costas. O cara ia morrer. Você cuida da família, cuida de filhos, tem plano de saúde, tem não sei o quê, mas o plano não valia para isso. Porque ele tinha entrado depois de um tempo, mas está cuidando de família, paga colégio de filho, paga a escola, paga não sei o quê, o cara, plim, bola nas tuas costas. Mas eu não vou parar de fazer o bem. E agora eu te aviso e estou dizendo aqui, qualquer traíra vai se ferrar. Porque não vai ter colher de chá, não. Não vai ter, não. É traíra? Segue seu caminho, porque perto de mim não vai ficar. Quatro. Olha o versículo 3 do capítulo 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Isso é, na obediência dos mandamentos do Senhor. Agora, é uma coisa muito interessante, né? Primeiro diz que ele amava, para depois dizer que obedece. E aí quando perguntam a Jesus em Mateus 22, a partir do 34, qual é o maior mandamento? Qual é a resposta de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois Jesus vai falar em João 14, 15, se me amardes,
guardareis os meus mandamentos. Olha que coisa interessante. Deus não quer que você lhe obedeça só porque ele é autoridade máxima. E você se submete porque ele é autoridade. Deus quer que eu e você lhe obedeçamos, porque se você amar, você vai obedecer com prazer. Por isso que o texto diz que ele amava e obedecia. Porque ele fazia isso com prazer, em obedecer à lei de Deus, em cumprir a palavra. Olha aqui, 5, versículo 4, capítulo 3. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquela era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Esse camarada oferecia o melhor para Deus. Ele não oferecia resto, não oferecia sobra, não oferecia qualquer coisa. Ele oferecia para Deus o melhor. Ele oferecia para Deus o melhor. Olha que coisa interessante. Versículos 5 e 6. Capítulo 3, 6º lugar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão. Isso aqui mostra que Salomão tinha um relacionamento pessoal com Deus. Deus fala com ele e ele fala com Deus. Relacionamento pessoal. Você tem relacionamento pessoal com Deus? Ou você sempre, quando quer alguma coisa de Deus, tem que comer pela mão de outro? Porque você acha que o outro está mais perto de Deus e você está mais longe. E quando todos podem ter o mesmo acesso diante de Deus, o véu foi rasgado de alto a baixo. Qualquer um aqui pode ter um acesso de intimidade com Deus, não precisa ser através do pastor, ou da irmã santa, ou do irmão santo. Não precisa. Agora, olha que coisa, coisa interessante aqui. Uma coisa interessante é que no versículo 4, Salomão oferece algo especial para Deus. E no versículo 5 e 6, Deus vai falar que vai fazer algo especial para ele. Guarde isso aqui. Nós queremos coisas especiais de Deus, fazendo para Deus coisas comuns. Nós queremos coisas especiais de Deus, fazendo para Deus coisas comuns. Não dá certo. Salomão oferece algo especial para Deus, imediatamente Deus vai falar com ele que vai fazer algo especial para ele. Se você quer coisas especiais de Deus para a sua vida, então saia do comum, faça coisas especiais para Deus. Meu filho, agora preste atenção aqui. 7º lugar, é que Salomão pede a coisa mais importante, que é a sabedoria. Está no capítulo 3, versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Eu encontro aqui algumas coisas em Salomão. Primeiro, que ele é um camarada que mostra humildade, reconhecimento da sua fragilidade e dependência de Deus. Versículo 7 do capítulo 3. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem sei como entrar. Ele reconhece a sua limitação. Gente, eu fico vendo no reino de Deus uns caras. Se eu tivesse nesse lugar aí, eu arrebentava. Isso, arrebentava mesmo. Mas não é a boca do balão, não. Arrebentava o lugar. Sabe? Porque, irmãos, as coisas de Deus, foi Jesus que falou em Mateus 23, 12. Aquele que se exaltar será humilhado, e que se humilhar será exaltado. Tiago 4,6 diz que Deus resiste, se opõe, enfrenta o soberbo, porém ao humilde ele dá graça. No reino de Deus, não funciona a
autossuficiência e soberba. Se você pensa que vai arrebentar a boca do balão porque está tomando conta de um departamento, porque está fazendo uma obra para Deus, porque está dirigindo uma igreja, te prepare para passar vergonha e para o fracasso. Mas se você for fazer alguma coisa no reino dele e dizer, Senhor, me ajuda, mas não é de hipocrisia não, porque Deus olha o coração, você pode falar o que quiser com a boca, está aqui o cara, meu Senhor, eu não sou nada aqui dentro. Sou sim. Senhor, quem sou eu? Eu sou o cara. Então, como ninguém engana a Deus, porque o olhar de Deus é tridimensional, ele olha mente, vontade e sentimentos. Quando eu estou falando é o teu coração, você diz, Deus, tu sabes da minha limitação, tu sabes que eu sozinho aqui não consigo resolver esse negócio, tu sabes que eu preciso da tua ajuda. Isso vale também até para as coisas da vida. Talvez lá na tua empresa, talvez lá no teu departamento, tem uma barafunda difícil, eu sei, meu Deus, me ajuda aqui, Senhor. Eu dependo da tua graça, eu dependo de sabedoria, eu dependo de revelação, eu dependo da tua ajuda, eu dependo da tua direção. Ei, querido, reconheça a sua fragilidade e reconheça que Deus é grande, tremendo, poderoso e pode te ajudar e te abençoar. Outra coisa interessante, quando Salomão está pedindo sabedoria a Deus, está no versículo 8, capítulo 3. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Salomão está dando uma demonstração que amava o povo de Deus. Ele não estava buscando o seu umbigo. Ele não estava vendo o seu interesse. Ele estava vendo o interesse do povo de Deus. Isso aqui é um povo muito grande. Isso aqui é povo de Deus. Como é que eu vou comandar? Como é que eu vou dirigir esse povo que não é meu? Mesma coisa é a igreja, meu filho. Isso aqui é povo de Deus. Isso aqui é a igreja de Cristo. Como é que vai ser? Como é que eu posso conduzir esse povo? Como é que vai ser isso? Eu já contei para vocês e vou repetir várias vezes, quando o pastor dessa igreja, que foi pastor por 50 anos, o pastor Santos, faleceu, e que eu estava 30 dias como pastor interino, até a igreja decidir quem ia ser o pastor, foram os 30 dias mais de insônia, pesadelo e de sono perturbado da minha vida. Eu acordava dizendo, meu Deus do céu, como é que é isso? Como é que eu vou assumir o lugar de um homem que foi pastor 50 anos, um homem boníssimo, um apacentador, um cara sábio, um cara que sabia cuidar de ovelha, um cara que sabia tratar de obreiro? Meu Deus, eu sou um ignorante, eu sou um troglodita, eu dou tesoura voadora, eu bato, tenho uma língua que não é brincadeira, eu boto para quebrar, eu bato mais com a língua do que com a mão. Com a mão eu não bato nada, mas com a língua eu machuco violentamente. Eu digo, Senhor, como é que vai ser isso? Como é que eu vou ligar? Como é que esse povo vai me entender? Porque isso aqui não é meu. Eu não sou dono de ninguém, não sou dono de nada. Eu sou mordomo principal. Aqui é a igreja do Deus vivo, povo de Deus, nação santa, povo adquirido. Agora preste atenção. Salomão, ele pede a Deus sabedoria para praticar a justiça. Tá? O versículo 9 de novo. Dá a teu servo, pois, um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Salomão vai dizer em Provérbios, capítulo 4, do versículo 7 ao 9, que a sabedoria é a coisa mais importante que você pode ter. Se você exaltar, ela vai te exaltar. Se você abraçar, ela vai te honrar. Ela vai colocar na tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. Agora escute isso. Salomão pede sabedoria para julgar. E Deus dá mais do que ele pediu. Aí alguém diz assim, claro, ele pediu sabedoria e Deus deu riqueza. Calma, não. Vamos ler mais a Bíblia. Riqueza, Deus dá o que ele não pede. Primeiro, Deus dá além do que ele pede. Vamos para a Bíblia? A primeira coisa que Deus dá é além do que ele pede. Ele pede sabedoria para quê? Para julgar. Ele pede sabedoria para fazer justiça. É isso que ele pede.
Aí primeiro, Deus vai dar além do que ele pede. Qual é a prova? Vamos lá, capítulo 4. Versículo 29 ao 34. Olha o que diz a Bíblia. Ele pede, no capítulo 3, sabedoria para julgar o povo. Versículo 29 do capítulo 4. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, de que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, o Esraíta, Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E viam de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Ele pediu sabedoria para quê? Para julgar. Olha a sabedoria que Deus dá a ele. Deus dá sabedoria a ele em ciências, em psicologia, em sociologia, em comportamento humano, em questões práticas, empíricas da vida. Ele não pediu sabedoria para isso. Então, primeiro, Deus dá além do que ele pede. E segundo, Deus dá o que ele não pede. Quando você busca a Deus de interesse de coração, quando você não tem propósitos egoístas, quando você não coloca em prática aquilo que você quer, o individualismo, o egoísmo, Deus está olhando para você e está olhando a intenção do teu coração e diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor, versículo 13 do capítulo 3. E também até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Ele pede sabedoria, Deus dá além do que ele pede, Deus dá o que ele não pede, riqueza e glória. Deus pode fazer isso com você. Deus pode dar além do que você pede, Deus pode dar o que você nem pede, porque o Deus olha a intenção do nosso coração. Agora, tem uma coisa aqui interessante, incrível. Sabedoria Deus dá, ato da sua soberania. Riqueza Deus dá, ato da sua soberania. Glória a Deus dá, ato da sua soberania. Mas tem uma coisa que Deus não pode dar. Se você não se submeter ao princípio, porque até Deus se submete ao princípio que ele estabelece. Você quer ver? É só ler um versículo depois. Versículo 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Se, tem uma condição. A riqueza, eu vou te dar, acabou. Sabedoria, eu dou o que você quer e dou mais do que você quer. E vou te dar o que você não me pediu. Agora, olha, quando chega nos princípios que Deus estabeleceu, ele só pode dar se eu e você cumprirmos os seus princípios. Está aqui na Bíblia. Deus está dizendo para ele, olha, isso aqui eu posso dar. Não depende de nada. Mas isso aqui, para eu te dar, você tem que obedecer os meus princípios. É interessante. Há algo que Deus quer dar para você e para mim. Mas depende de cumprirmos seus princípios e regras. Sem isso, é impossível Ele dar. Eu vou concluir a minha palavra com 3 coisas aqui. 3 coisas. Número 1. É que Salomão reconhece que é Deus que está dando a ele esse tempo especial. Olha o que diz o texto. Está na Bíblia, não estou inventando nada. Só estou montando para você folhear comigo. Capítulo 5, versículo 4. Porém,
agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal encontro. É Deus. A porta está aberta? É Deus. Você tem vitória? É Deus. A coisa está fluindo? É Deus. Você está vencendo seus inimigos? É Deus. Teu negócio está prosperando? É Deus. É Deus. É Deus. Não se esqueça de exaltar a Deus por aquilo que está acontecendo na tua vida. Dois, eu concluo dizendo uma coisa para você. Deus nos dá coisas especiais para fazermos coisas especiais. Vamos ver Salomão? Vamos lá. O mesmo versículo. E o depois. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal encontro. É algo especial de Deus. Versículo 5. Eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que porém em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Deus não faz coisas especiais na tua vida para você fazer coisas comuns para Deus. Deus faz coisas especiais na sua vida para você fazer coisas especiais para Deus. Guarda esse negócio. Guarda, isso vale para qualquer campo, meu irmão. Isso vale para qualquer campo, não é só de finanças, não. Isso vale para qualquer campo. Se Deus te dá algo especial, é para você fazer algo especial. O nosso problema é que Deus nos dá coisas especiais e nós queremos fazer coisas comuns. Se Deus te deu esse talento, como é que você quer fazer uma coisa comum? Se Deus permite você ganhar o que você está ganhando, como é que você quer dar oferta igual um pobre operário? Como é que é esse negócio, meu irmão? O cara é empresário, a oferta 5 pau. O outro é operário, a oferta é 5 pau. Quer dizer que o cara é empresário, o cara tem negócio, Deus está abençoando, ou então o cara é executivo. Salário, 70 mil conto. Senta do lado do irmão, que o salário é 2 mil conto. O cara que ganha 70 pau, tira 10 prata para dar oferta. E o irmão de 2 conto, tira 10 prata para dar oferta. Então, miserável, tu tinha que ganhar era 2 mil. Não, 1.000. Menos ainda. Porque é um negócio incrível isso, rapaz. Como é que Deus dá coisas especiais para a pessoa oferecer o comum? Como é que é esse negócio, gente? Isso vale para tudo, vale para talento, vale para finanças, vale para qualquer coisa que tu pensar. Você tem alguma coisa especial que Deus está te dando? Então te prepare. Deus quer que você faça coisas especiais para Ele. Agora eu vou terminar dizendo uma coisa. Para viver uma vida abençoada além desse tempo. Porque, meu querido, o que está aqui nesse versículo... Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mau encontro. Isso não vale para a vida toda. Por quê, pastor? Jesus falou que no mundo tereis aflições. Você não vai viver a vida toda sem descanso por todos os lados. Adversário não há, nenhum mal eu encontro, aleluia. Isso é por algum tempo, mas não é a vida toda. Então, qual é a questão? A questão é, para viver uma vida abençoada além desse tempo. Já que esse tempo que a gente chama de perfeito à luz humana, o cara ter paz de todos os lados, não ter adversário, não ter nenhum mal, já que isso não vai acontecer durante a vida toda, porque somos pecadores, porque vivemos e temos que ter tribulação para crescer, então o segredo é, como é que eu posso ter uma vida abençoada além desse tempo? Isso é, mesmo que venham tribulações, mesmo que venham adversidades, mesmo que eu esteja cercado pelo mal, mesmo que coisa ruim aconteça, como é que eu posso viver uma vida abençoada? A receita está na Bíblia. Capítulo 9. A partir do versículo 4. Quando Deus aparece a Salomão pela segunda vez.
E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com interesse de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho propostos, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos encurvardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. E esta casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel será por ditado e mote entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá, por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão, porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Olha o que Deus está dizendo para ele. Você não vai viver cercado o tempo todo, onde descanso de todos os lados, não há adversários, não há nenhum mal. Mas você pode viver uma vida acima da média num reino próspero, mesmo com essas tribulações. E você pode ter um reino tão próspero que vai ter sucessão nesse trono. Aqui é que está o princípio que Deus está falando. Não é que eu e você vamos viver uma vida inteira nesse parâmetro do capítulo 5, versículo 4. Mas você pode viver uma vida inteira, mesmo tendo adversidades e lutas, vivendo acima da média com uma vida de bênçãos. E para isso acontecer, eu e você temos que nos submeter à sua palavra. Eu digo sempre para vocês, meus amados, que o Evangelho não tem fórmula mágica. O Evangelho não tem fórmula mágica. O Evangelho tem princípios. Se você quiser acreditar e obedecer, vai dar certo. Se você não quer obedecer, te prepare, porque a coisa vai ficar ruim. Porque Deus, Ele não quebra seus princípios. Ele está dizendo o que falou lá atrás para o povo de Israel, que está no capítulo 30 de Deuteronômio. Olha, eu proponho a bênção, a vida, a morte e a maldição. Se me seguir e me obedecer, tem bênção e vida. Se me desobedecer, tem morte e tem maldição. Escolhe, pois a vida Ele dá de sugestão, mas a decisão é nossa. Não queira que Deus decida onde você tem que decidir. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo, Deus não obriga ninguém a ser fiel a Ele. É uma decisão da nossa vontade e uma atitude do nosso coração. Mas se você fizer, é a declaração que eu estou fazendo aqui para você, que seja profética para a sua vida. Você vai viver uma vida abençoada além de um tempo de paz, ou de um tempo de alegria, ou de um tempo de bonança. Você vai ter uma vida abençoada. Receba aqui essa palavra essa noite, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe, e que nós possamos obedecer os mandamentos do Senhor, se quisermos ter uma vida abençoada, mesmo diante de lutas e adversidades. Assim seja com a sua vida. A igreja de pé.